Graça e paz, irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos aqui para mais uma semana, esse tempo de meditação que a gente está tendo aqui. Que bom ter você aqui, que bom que você está nos acompanhando, né? Hoje a gente conversa um pouquinho sobre vocação, hoje a gente conversa um pouquinho sobre chamado de Deus sobre a nossa vida. E saiba que Deus nos chamou, Deus nos vocacionou para um propósito. E esse propósito, além de levar o Evangelho, de transformar outras vidas, se permitir ser usado pelo Espírito de Deus, também é necessário para a nossa vida nós entendermos que nós somos criados em Cristo para vivermos agora em novidade de vida, para realizarmos boas obras. As boas obras, elas não nos salvam, mas ela é o fruto, ela é a característica natural daqueles que um dia foram encontrados por Jesus. Apóstolo Paulo vai dizer isso em sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso de número 10. Ele fala que Cristo nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos chamou para vivermos as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Isso aí tem uma ideia de paixão, de vocação. E como é que a gente pode descobrir isso, né? Às vezes algumas pessoas acham que vocação, que paixão, que chamado ministerial, a gente descobre assim, né? Quando a gente é profundamente impactado, quando nós olhamos para o céu e alguma coisa acontece, quando há um arrepio, quando a gente chora, enfim. E as pessoas acham que precisa haver alguma manifestação sobrenatural no que diz respeito a algo em nós para a gente poder descobrir qual é a nossa real vocação, qual é o nosso real chamado. Muitas vezes isso não acontece. Mas Deus começa a colocar dentro de nós uma paixão, um desejo, nosso coração começa a arder por algumas coisas. Ali está o chamamento de Deus para a nossa vida. Sabe que talvez você nunca irá ouvir fogos de artifícios quando você descobrir sua real vocação. Mas com certeza o seu coração irá aquecer. Com certeza você vai começar a olhar para aquele propósito, para aquele ministério, para aquela boa obra com os olhos diferentes. John Jowett escreveu no seu livro Ministério, Minha Vida e Minha Obra, ele diz o seguinte, que ministério não é quando todas as portas se fecham e somente a porta do ministério está aberta. Não. Ministério é quando todas as portas estão abertas, mas a gente só consegue enxergar. O nosso coração só arde, só há paixão por aquilo. Assim como o ministério pastoral vive essa realidade, quando a gente é vocacionado por Deus, você também pode estar sendo vocacionado por Deus para alguma coisa. Com certeza, Deus coloca um amor, uma paixão, algo arde no seu coração por algumas coisas. Talvez você goste muito de futebol e você possa desenvolver um ministério com pessoas dentro desta área. Talvez você ame crianças e Deus então coloca essa paixão, esse amor dentro do seu coração e você então começa a entrar no Ministério Impulsão, no Kids aqui da nossa igreja e desenvolve lá dentro. Você pode ter um desejo árduo em servir, em recepcionar pessoas. Então você pode ajudar no voluntariado, na diaconia, enfim, você pode se sentir vocacionado, você gosta, seu coração arde pela administração, talvez esse é o chamado de Deus para a sua vida. No corpo de Cristo, todos nós temos pelo menos um dom, todos nós. Nós nunca teremos todos os dons, mas pelo menos um a gente tem. Por que a gente nunca vai ter todos? Isso mostra a necessidade que a gente tem uns dos outros. A gente precisa de outras pessoas para complementar o dom que falta em nós. Isso é ser igreja, isso é ser corpo. Mas nós temos pelo menos um dom que nós precisamos desenvolver para então abençoar as outras pessoas através desse dom que Deus mesmo nos deu. E como que a gente descobre isso? Como é que eu sei qual é o meu dom, pastor? Geralmente é por aquilo que o seu coração arde. Deus te chamou, Deus te salvou para que você viva em novidade de vida. Deus te criou e te escolheu antes da fundação do mundo para que você viva em novidade de vida, para que você faça e aplique e viva boas novas, as boas novas do Evangelho. Agora, você precisa descobrir em qual área Deus está te vocacionando. E como que a gente descobre isso?
quando o nosso coração começa a arder por aquilo. De repente, Deus está colocando um amor, um carinho, uma paixão dentro de você por alguma área dentro da igreja. Talvez é lá que está o seu ministério. Entenda uma coisa, o ministério, ele não atrai as pessoas para você, não é sobre você. O ministério vai fazer com que você conduza e leve as pessoas até Jesus. Deus nos criou para as boas obras. Deus nos criou para que as pessoas, através do nosso amor e do nosso serviço, conheçam o Deus verdadeiro que Ele é e o que Ele realizou na nossa vida. Então, mais uma vez, se permita ser usado por Deus. Qual é a área que faz o seu coração bater mais forte? Qual é a área da igreja? Qual o desenvolvimento no reino de Deus que faz com que o seu coração acelere, que haja uma chama acesa dentro de você? Aí, possivelmente, está o seu ministério. Então, descubra o seu ministério. O seu ministério estará onde estiver a sua real paixão. Se esse ministério já existe, ajude os nossos irmãos a executá-lo. Se ele ainda não existe, que bênção, glória a Deus! Deus está te levantando agora para poder fazer diferença. Lembra de Neemias, quando ele estava lá como copeiro do rei? O coração dele se entristeceu porque ele ficou sabendo que os muros em Jerusalém estavam sendo destruídos. Então, a paixão, o amor de Neemias foi voltado para a nação de Israel, dizendo: eu preciso voltar para casa, eu preciso reconstruir os muros. Foi isso que havia dentro dele, a ponto do próprio rei olhar para ele e dizer assim: tem alguma coisa errada com você, Neemias, porque você não é assim tão triste. O que está acontecendo? É por quê? Porque havia amor, porque havia paixão. Quando há amor, quando há paixão, há também vocação de Deus. Deus te deu pelo menos um dom. E esse dom faz com que o seu coração arda, faça com que o seu coração bata mais forte. Se permita ser usado por Deus nessa área. Se envolva, se lance nisso. Como a gente tem falado em toda essa série de Revolução do Voluntariado, há recompensa. E isso não é algo pesado, isso não é algo penoso. Mas faça isso com amor, com vibração e com paixão. Você vai ver como isso produzirá alegria no seu coração e como isso irá impactar e abençoar a vida das outras pessoas. Que Deus te use e te capacite pelo que o seu coração agora está batendo e está ardendo aí. Esta é a real vocação e chamamento de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e que Deus te use para a glória de Deus. Seja bem-vindo à Revolução do Voluntariado.